vamos falar um pouquinho sobre os padrões, né? Em primeiro lugar, o tema de hoje, o enfoque de hoje são os padrões limitantes. Talvez, assim, acredito que muita gente já saiba o que é um padrão limitante, mas a gente tem que perceber, né, o que é isso. Padrão, ele é aquilo que constantemente é repetido. Pensamentos, sentimentos e ações repetidas muitas vezes podem se transformar num padrão, e normalmente é assim que acontece. Então, os padrões, eles vão passando de geração para geração. Muitas vezes a gente está repetindo um padrão que vem dos meus antepassados, dos meus familiares. Existem aqueles padrões que às vezes a gente entende mais quando a gente fala assim, o padrão da moda. Qual é o padrão da moda atual? Qual é o padrão social daquele grupo, daquele país, por exemplo? Né? Então, todos nós estamos inseridos dentro de padrões, nós estamos muitas vezes seguindo padrões e nem nos damos conta. Hoje eu percebo que está tendo uma quebra de muitos padrões, né? Muitos padrões estão sendo desconstruídos. Padrões de beleza, eu tenho visto muito em termos de moda, de cabelo, de padrão de corpo, estética mesmo. Porque já teve épocas em que a mulher gordinha, ela era extremamente valorizada, né? A época onde os quadros eram pintados, as mulheres mais gordinhas, nuas ou seminuas. Eu não sei se é renascentista essa época, eu não entendo muito disso não, então vocês podem me ajudar, eu não sei que época eu sei que teve um momento em que há algumas épocas em que o padrão de estético da mulher, ele era... é romântica, Ana Paula? Eu não sei porque eu não entendo, tá? Podem me ajudar. A mulher era gordinha, depois ela era mais valorizada, era o que era reconhecido como bonito. E ao longo do tempo, se a gente olhar para o que aconteceu, principalmente aqui no Ocidente, né? O padrão da moda com mulheres esqueléticas, na verdade, né? Esquálidas, principalmente a moda enquanto desfiles, modelos fotográficos, principalmente modelo de desfile, aquelas meninas anoréxicas, né? E a partir disso, e lógico que eu não tô dizendo que toda modelo é anoréxica, tá? Mas a gente sabe que tem um padrão aí de um massacre em cima delas em termos de um corpo muito magro, alto. E ao longo do tempo isso também vem se transformando. Hoje a gente já tem as modelos, como que elas são chamadas? Plus size, né? Modelos plus size. Elas já são as mais gordinhas, a gente já tá vendo uma mudança desse padrão de corpo, de beleza. Aliás, o padrão hoje que eu tô vendo é uma desconstrução onde simplesmente é cada um ser do jeito que é. É um movimento que está existindo. Cada um ser da maneira que é e parar de buscar corresponder a um padrão. Porque a gente sabe que tem muitas jovens, as meninas que buscam esse ideal de beleza, de corpo. Isso tudo é em função de um padrão que vem sendo disseminado, principalmente televisão, mídia, revistas, as novelas, né, as artistas, assim como os homens, do homem sarado, o homem bem-sucedido. Então isso eu tô falando para a gente lembrar o que é um padrão. Tá? Então hoje a gente vai buscar algo que é um pouco mais profundo, que está ligado aos padrões que a gente de forma inconsciente está reproduzindo. Então aqui a gente começa a ter um olhar na questão energética, na questão dessas memórias que ainda ressoam no nosso campo, que são esses padrões que normalmente as nossas famílias têm reproduzido, principalmente na estrutura familiar. Né? Então a gente vai ter o que? Os padrões de sacrifício. Padrão de sacrifício devido às questões financeiras, à materialidade, à busca, né, por ter uma terra, e muitas vezes conflitos, né? Se a gente for olhar para os nossos antepassados, bisavós, tataravós, já existiu muita disputa, já existiu muita briga, já existiram muitas traições, disputas por terra, guerras. Famílias que foram dizimadas por guerras e precisaram fugir. Brasil, ele é uma prova viva disso.
Quantos imigrantes nós temos, italianos, espanhóis, portugueses, muita gente que veio para cá na busca de uma vida melhor, né? Então, a gente tem um histórico nas nossas famílias de muito sacrifício, de muita luta, de muitas padrões de limitações como escassez, falta, porque esse é o histórico principalmente das nossas famílias, né? Ocidente. E nós estamos inseridos nisso. Aí quando a gente fala de padrão familiar, a gente vai olhar, a maioria das pessoas tem esse histórico, e a sociedade é composta de quantas e quantas pessoas vibrando isso, vibrando este padrão. E a gente tem o que na sociedade atual, no momento atual? Ainda muitas pessoas vivendo dificuldades financeiras, problemas com doenças gravíssimas, e estão vibrando ainda, então é algo que ainda é recorrente. E a gente está então vibrando e novamente reproduzindo o padrão da falta, da escassez, da dificuldade. Padrão da dificuldade, seja ela em relacionamentos afetivos, seja ela com doenças físicas, né, a saúde, como doenças emocionais, síndrome do pânico, ansiedade, depressão e outras mais, assim como o padrão da falta de dinheiro, dificuldades com a vida material e financeira, dificuldade para pagar conta, para ter um básico, ou até para conseguir ter mais do que o básico, né? Se a gente olhar, hoje em dia, a gente vê essa repetição. Então, a gente está inserido dentro de um contexto que a gente chama de inconsciente coletivo também, com arquétipos. É uma reprodução há muito tempo, em toda a nossa estrutura planetária, há muito tempo repetindo esses padrões. Então, eu entendo que hoje, quando a gente fala de ascensão planetária, de mudança para a quinta dimensão, evolução, propagada, muito falada, doutrina espírita considera que a gente está saindo de um mundo, né, de um plano de vida, de provas e expiações para a regeneração, é ciclo evolutivo, que é natural, tudo na criação evolui, nada é estagnado, ainda bem, né? E nós estamos falando, se a gente pensa em evolução, em mudança de padrão. É quando eu consigo parar de vibrar o tempo todo através de pensamentos, sentimentos e ações. E ações quer dizer eventos que acontecem novamente num padrão de dificuldades, de dores, de sofrimento, de culpa, de autopunição, para um padrão de maior estado de paz, de harmonia, de autoconfiança, de aquele bem-estar interno. Então, a partir disso, quando eu começo a vibrar nesse novo padrão, aquilo que é a minha vida material, que me cerca, com o tempo vai trazendo situações afinizadas com este padrão, porque tudo é sintonia. Acontece que quando a gente olha para o padrão de dor, sofrimento, escassez e tudo mais, a gente também tem o componente de seres espirituais, né, com perseguições espirituais, processos obsessivos, tanta coisa envolve. Por isso que às vezes não é tão simples a gente conseguir sair de um padrão e ir para outro. A grande questão é que se nós estamos num momento de evolução planetária, muita energia chega no planeta, muita luz está sendo ancorada aqui. A cada movimento, né, luas, a gente já teve esse ano, acho que pelo menos 3 ou 4 momentos em que muita energia chega, né? Então, a gente teve uma agora recentemente, eu acho até que foi dia 30 de abril, eu não me lembro data, eu sou ruim para guardar nome, data, teve a lua rosa, né? Muita energia chegando, muita, proporcionando liberações e limpezas. É por isso que muita gente adoeceu, muita gente sente no corpo, muita gente fica gripada, porque está sendo mexidas em estruturas novas no nível de DNA, no nível celular, molecular. Por quê? Porque um quantum energético chega, a cada portal que se abre, a cada solstício, equinócio, são portais que se abrem. Porque nós precisamos nos libertar desses padrões e dar o salto quântico para um novo momento planetário, né? Então, é isso que a gente tem que começar a entender, que mesmo todo esse caos,
toda essa confusão que está acontecendo internamente, às vezes na nossa vida e planetária, é porque nós estamos vivendo um momento de transformação muito grande. Então, a base, se eu for resumir isso que eu falei, se a gente olhar para a nossa vida, estamos saindo ou vivenciando um momento onde o padrão foi de dificuldade e estamos indo aprendendo ou sendo impulsionados a materializar o padrão da facilidade, né? Por quê? Esses dias eu saí, final de semana, antes do meu aniversário, com amigos, pessoas que há muito tempo eu não via, conversei com pessoas, e gente, o que eu ouvia dessas pessoas? Nossa, como tá difícil, nossa, tá difícil a vida financeira, tá difícil criar os filhos, tá difícil ficar nesse planeta. Olha que coisa, o padrão que as pessoas ainda estão verbalizando é difícil. Por quê? Porque a vida delas está reproduzindo esse padrão. Eu não estou dizendo que está fácil. A questão é que a gente tem que se tornar consciente e tem que começar a verbalizar. É fácil, para mim tudo vem fácil. É possível que seja fácil. A gente precisa começar a trocar o que fala, o que pensa, o que sente, para um padrão de facilidade. Um exercício bem legal de fazer, todo dia acordar, abrir o olho e realmente verbalizar o sentir. Na minha vida, a partir de agora, tudo é fácil. Na minha vida, a partir de agora, tudo vem fácil. Eu não estou dizendo que pelo fato de você verbalizar isso, vai ser fácil do dia para a noite. Mas você tem que se colocar como atuante no desejo da manifestação da facilidade. Senão você vai continuar reproduzindo até quando o padrão da dificuldade? Porque esse momento é momento de despertar de consciência. O momento planetário que a gente está vivendo é para acordar, né? A gente viveu hipnotizado por muito tempo. Agora é momento de despertar. E o que é momento de despertar? É momento de perceber o que você pensa, perceber o que você vibra através de pensamentos e sentimentos e entender que aquilo que você vivencia está ligado a isso. Ah, mas tem interferências espirituais, de seres da não-luz, de magias? Tem. Muita gente está dentro de um conteúdo pesado, ok. Mas você tem acesso a locais que podem te auxiliar, né? Trabalhos espirituais no dia a dia que também possam te fortalecer. Tudo é possível, né? Cada um de nós tem as nossas próprias experiências. Um trabalho como esse de hoje, é possível que muita coisa seja retirada. Chips são retirados, aparelhos de controle são retirados aqui. Seres espirituais que obsediam, cordões energéticos são desamarrados, né? Desatados, na verdade, desligados. Eu não sei quanto nem quem vai poder passar por um processo de transformação desse hoje. A questão é, a cada vez que você frequenta um trabalho desse, faz um vídeo, vai num encontro espiritual que você sinta confiança, camadas e camadas estão sendo desmaterializadas. A gente às vezes ainda é imediatista, até pelo cansaço de estar sofrendo há muito tempo. Eu entendo, não é só essa vida não, talvez a gente esteja sofrendo há centenas de existências. Cada vida ela muda um roteiro, mas talvez eu esteja reproduzindo a dificuldade e tudo há muito tempo. E eu, como acesso às vidas passadas, é claro que às vezes tem um padrão aqui que ela está repetindo há muito tempo. De dificuldade de relacionamento, de sensação de desvalor, de não merecimento e assim por diante. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nos auxiliando, de preferência todos os dias, fazendo aquilo que você já sabe, com a intenção em primeiro lugar, eu intenciono me libertar do padrão que dificulta, que limita, para poder materializar um novo padrão de libertação, que é de facilidade. Tá? Então, quando eu falo assim, ao acordar, coloque-se como não, tudo para mim vem fácil, a partir de agora, eu acredito que é possível que tudo aconteça de forma fácil na minha vida. E durante o dia mantém, é um aprendizado, gente, é um aprendizado. E é possível aprender, e aí todos os outros trabalhos, o ancoramento com seres de luz vão levando você
realmente é um processo de transformação. Que é isso que aqui nesse grupo, quando a gente se reúne toda terça-feira, a intenção é essa, é poder trazer uma limpeza profunda, uma desconexão do que esteja atrapalhando, impedindo e bloqueando você. Mas aqui ninguém faz milagre, nem eu, nem os pleidianos, tudo bem, com certeza na nossa visão podem existir milagres, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então nós precisamos fazer a nossa parte, nos tornarmos conectados com os seres de luz, fazer o que já aprendemos e manter isso durante a semana, ok? Então hoje aqui nós vamos trabalhar esse campo ligado aos padrões limitantes, principalmente ligado à nossa família, mas não só a família. Muitas vezes eu mantive um relacionamento, ou mantenho até hoje, um relacionamento com o marido, namorada, namorado, ou até companheiros de trabalho que estão sempre reproduzindo este padrão e a quem eu estou muito ligada. E eu estou reforçando isso o tempo todo nessa relação. Tá? Então não é só exclusivamente a antepassados, mas também a todos aqueles que vierem, tá? Desde que venha, muitas vezes vem intuitivamente, pessoas que você nem sabe quem são, imagens. O mais importante é que aqui você confie e entregue-se a este trabalho, principalmente aqueles que estão aqui pela primeira vez. Permitam-se ser conduzidos. E muitas vezes vem aí questões que você nem sabia que existiam, vem uma lembrança, ok, se não vier nada, adormeceu, apagou, não tem problema nenhum. Todo mundo é tratado da mesma forma, tá bom?